Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, tá chegando agora? Se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, vocês já sabem, né? Muito importante pra gente. E compartilha esse vídeo com alguma amiga que você acha ou amigo que deve conhecer o nosso canal. Olha só, fogo no parquinho, puro suco do Rivotril. Pelo menos esse título aqui. Meu irmão falou, Dani, isso é Rivotril. Olha, gente, eu não sei o que está acontecendo no mundo, na humanidade, mas eu queria saber, sério, eu queria entender o que anda acontecendo. Mas, antes que a gente entenda, vamos ler a história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 38 anos, sou casada, tenho 3 filhos e estou grávida do meu 4º filho. Acompanho o canal faz alguns anos. Gosto muito de ouvir as histórias. Acho você talentosa para contar e muito inteligente para comentar. Estou mandando minha história para você porque eu não tenho ninguém para desabafar sobre o drama que eu estou passando. Eu não confio em ninguém para contar a besteira que eu fiz de ter me envolvido com meu genro. Sim, marido da filha dela. Mas eu preciso ouvir da boca de alguém algum conselho. Ah, meu Deus, gente, segura nos comentários, hein, gente? Pelo amor de Deus, sem desrespeitar, que eu já conheço vocês. Mas eu gostaria de ouvir da boca de alguém algum conselho. Eu já não durmo mais direito de tão aflita que eu estou. A minha família já está percebendo que eu tenho andado nervosa, mas eu justifico que meu nervosismo é por eu ter ficado grávida na idade que eu fiquei. Eles acabam compreendendo. Só que eu tenho muito medo da verdade ser descoberta. Eu acabar sendo desmascarada. Se isso acontecer um dia, eu tenho certeza que meu marido... Nossa, então ela ainda é casada, tá? Que meu marido vai me escorraçar para fora de casa e todos meus filhos vão virar as costas para mim. Eu vou ficar sozinha nesse mundo e vou passar o resto dos meus dias arrependida da besteira que eu fiz. Dani, eu sei que eu fui uma traidora, mas eu já pedi perdão inúmeras vezes. Eu sei que só isso não resolve, mas eu não tenho coragem de enfrentar minha família e de falar a verdade. Então eu queria que você me ajudasse a pensar... Ah, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês me botam numa enrascada. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui que eu fiquei até tonta. Vocês me botam numa enrascada, gente. Eu até me perdi. Ai, Jesus, peraí. Dani, eu sei que eu fui uma traidora em fazer o que eu fiz, mas eu já pedi perdão inúmeras vezes e eu sei que só isso não resolve. Mas eu não tenho coragem de enfrentar minha família e de falar a verdade. Então eu queria que você me ajudasse a pensar no que eu posso fazer, caso eles descubram. Por sorte, existe seu canal que eu posso contar as besteiras que eu fiz de forma anônima. Eu já pensei até em procurar um padre para me confessar. Mas para eu me confessar no padre, eu teria que ir lá pessoalmente contar minha história. E por enquanto eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de expor um pecado desse tamanho para um padre. Dani, antes de eu contar o que aconteceu entre mim e meu genro, eu quero contar um pouco sobre a minha história e sobre a minha família. Eu nasci numa família humilde, minha mãe era auxiliar de serviços gerais, meu pai trabalhava de bicos. Ele trabalhou como ajudante de pedreiro, pintor, trabalhou muito tempo como chapa em caminhão. Mas as coisas lá em casa eram difíceis. O dinheiro que meus pais ganhavam mal dava para as despesas de alimentação. Muitas vezes a gente não tinha sequer uma mistura na comida e muitas vezes nossa refeição era arroz, feijão no almoço e na janta. Às vezes minha mãe comprava um frango, mas quando isso acontecia, esse frango era um pedacinho para cada um, já que além de mim, meus pais tiveram mais 4 filhos. Dani, eu passei a minha infância sem sequer comemorar o aniversário. Muitas vezes, além de nem ter um bolinho para cantar parabéns, a data passava até em branco. Só não chegava a passar em branco porque eu lembrava minha mãe que era meu aniversário e ela me dava um abraço e me desejava feliz aniversário. Aí, muitas vezes o meu pai nem isso fazia. Meu pai sempre foi um pai frio e muito distante, principalmente de mim e da minha irmã.
Já com meus irmãos, ele era mais próximo e dava mais liberdade para eles fazer as coisas que eles queriam. Já comigo e com a minha irmã, ele era mais severo. Ele não deixava a gente sair de casa, a não ser que fosse para a escola. Além disso, toda a responsabilidade da casa caía nas minhas costas e nas costas da minha irmã. Nós duas éramos responsáveis em faxinar, fazer comida, lavar louça. Meus irmãos homens, eles não tinham nenhum tipo de responsabilidade com essas tarefas. Mas para ser justa, eles também começaram a trabalhar cedo. Inclusive, o meu irmão mais velho, ele era analfabeto até poucos anos atrás, pois ele largou a escola para trabalhar na lavoura. Há poucos anos atrás, ele se alfabetizou num programa da prefeitura na cidade que ele mora. Mas mesmo assim, ele ainda continua vivendo uma vida muito simples. Ele teve muitos filhos e ele é quem tem a pior situação financeira dos nossos irmãos. Inclusive, sempre que eu posso, eu ajudo, mando um dinheirinho para ele. Como meu pai prendia muito eu e minha irmã dentro de casa, a gente só conseguia fazer as coisas se a gente aprontasse. Como meus pais trabalhavam o dia todo, eu só saía de casa na parte da tarde quando eles estavam trabalhando. Eu tinha uma amiga que ela morava quase do lado da minha casa e muitas vezes eu ia para a casa dela sem avisar aos meus pais. Então eu chegava da escola, esquentava meu arroz e feijão, passava um pano na casa junto com a minha irmã, arrumava a cozinha e ia para a casa dessa minha amiga para ficar conversando. Eu adorava ir para lá porque na casa dela sempre tinha frutas, iogurtes, refrigerantes e ela sempre oferecia essas coisas para a gente comer. Ela também, além disso, eu também gostava muito da amizade dela e também do irmão dela. Só que o irmão dela, o sentimento ia além da amizade. Eu desde nova senti algo diferente por ele. Mas quando eu comecei a sentir essas coisas, eu tinha 11 anos de idade. E ele tinha 15 e ele nem dava bola para mim. Ele me tratava como eu fosse uma criança, mas eu não era uma pirralha. Mesmo eu sendo muito nova, eu já tinha as minhas responsabilidades, obrigações e meus desejos. Entre esses desejos que eu tinha, um deles era de ficar com o irmão da minha amiga. Ah, amiga, tu é precoce, 11 anos, você tinha seus desejos. O único desejo que eu tinha de 11 anos era de comer picolé, bolo de chocolate. Gente, vocês são muito precoces, cara. Mas vamos lá. Quando eu estava com 13 anos de idade, eu beijei ele pela primeira vez. Nesse dia, eu estava na casa dessa minha amiga e ela saiu para fazer algo na rua. Eu fiquei sozinha com ele. Quando a gente ficou sozinha, ele começou com um monte de conversinha pra cima de mim, querendo saber se eu já tinha ficado com algum menino e se eu era virgem. Gente, e outros papos, né? Eu me lembro que nesse dia eu menti pra ele, eu disse que eu já tinha ficado sim com outros meninos, mas em relação a ser virgem eu falei a verdade. Eu disse que sim. E ele começou a me perguntar com quantos anos eu ia perder a minha virginidade. E eu disse que eu não sabia. Ele então começou a dizer um monte de safadeza pra mim e me beijou. Dani, eu tinha falado pra ele que eu já tinha ficado com outros meninos, mas era mentira. Pois eu sequer sabia beijar. Eu nunca tinha beijado na minha vida. Eu lembro que eu ficava só mexendo a minha língua, já que eu sabia que tinha que mexer a língua. Gente, meu primeiro beijo eu saí correndo. Ai, que vergonha. Eu beijei um menino lá em Mantena, Minas Gerais. Eu lembro até hoje o nome dele, Charlie. E foi numa escadaria. E eu beijei o menino e eu saí correndo. Vocês não estão entendendo. Bom, nesse mesmo dia que ele me beijou, ele já começou a passar a mão no meu seio. Deus me livre, menino. E me colocou pra segurar o pênis dele. E eu já senti um tesão enorme só com essas coisas. Não, o meu foi só um beijo e olha lá. E depois disso, eu fui na casa dessa minha amiga outras vezes, mas não rolou nada entre eu e o irmão dela. Teve vezes que eu fui que ele nem estava em casa. Teve vezes que eu fui e ele sequer tocava no assunto do que tinha rolado entre nós. Mas todas as vezes que eu ia lá e via ele, eu ficava excitada e torcendo para que algo acontecesse entre a gente. Até que um dia eu sabia que minha amiga não ia estar em casa e passei na casa dela e como eu não soubesse assim de nada, cheguei lá.
O irmão dela me recebeu, gente, para, me recebeu, tô de óculos, hein? O irmão dela me recebeu no portão e disse que a irmã dele não estava, mas que se eu quisesse eu poderia esperar lá dentro. Só que Dani, eu sabia que ela ia demorar, pois ela tinha ido na casa de uma outra amiga nossa. Assim que eu entrei, ele já começou a me agarrar na sala. Começou a me beijar, tirou minha blusa, meu sutiã e começou a chupar meu peito. Eu fiquei maluca. Até hoje eu sinto muito tesão nos meus seios. Enquanto ele me beijava, ele já começou a passar a mão em mim. E eu fiquei, daquele jeito. Como ele não tinha nada de bobo, ele tirou a roupa dele e começou a se esfregar nela. E começaram ali ao ato, tá? Bom, eu nem senti muita dor. Então, a gente transou. Diferente das minhas amigas, eu acho que eu senti mais prazer do que dor na minha primeira vez. Dani, depois desse dia, sempre que tinha uma oportunidade, eu procurava ele para ficar com ele. Ou ele ia na minha casa quando não tinha ninguém, ou eu ia na casa dele quando a irmã dele não estava. Só que tinha vezes que passava muito tempo sem a gente conseguir ficar e a gente transava numa obra que estava em construção, próxima à nossa casa. Eu sentia tanto tesão por ele naquela época que eu não conseguia passar uma semana sem transar com ele. Dani, quando eu tinha 15 anos, minha menstruação começou a atrasar, mas eu não tinha tanta sabedoria para entender sobre gravidez. Minha mãe, ela nunca sequer teve cuidado de conversar comigo e com a minha irmã sobre isso, Só que aos poucos a minha barriga foi crescendo e minha mãe começou a desconfiar que algo estava errado. Ela então me perguntou se eu tinha aprontado alguma coisa e transado com alguém e eu jurei que não. Eu disse para ela que eu devia estar com algum verme, mas um dia eu comecei a passar mal. Comecei a vomitar depois da janta e ela então falou que era pra gente ir no pronto-socorro. Como eu já estava bem desconfiada que eu estava grávida, eu disse que eu não queria ir, mas ela me obrigou. E assim que o médico me examinou, ele já descartou que eu estava com verme. Fiz um ultrassom, o que confirmou a gravidez. Depois eu fiz um ultrassom que mostrou que eu estava grávida de uma menina. E eu já tinha quase 6 meses de gravidez, quando eu descobri que ela realmente foi saber que ela estava grávida. Ela já desconfiava. Dentro do hospital mesmo, minha mãe já me deu uns tapas. Disse que eu era uma irresponsável, quis saber quem era o pai. E quando eu disse que era o irmão da minha amiga, minha mãe ficou revoltada. Disse que aquele menino não prestava e que ele só mexia com coisa errada. E era pra gente esconder do meu pai essa gravidez, que ela ia ver como ela fazia para eu tirar a minha filha, porque eu era muito nova para ter uma criança. Ela ainda me obrigou a não contar para ninguém, e que era pra gente manter a versão que eu estava com verme. Dani, minha mãe, então consultou algumas conhecidas dela. As conhecidas falaram que eu já tinha 6 meses, não tinha como tirar uma criança. Eu poderia correr o risco de morrer. Eu me lembro que quando a minha mãe soube disso, ela teve coragem de falar na minha cara que por ela eu correria esse risco. Mas ela só não ia fazer isso porque ela tinha medo de dar algum problema para ela e também porque ela não tinha achado ninguém que aceitaria fazer meu com 6 meses de gravidez. Ela então foi na casa desse menino que me engravidou e falou com a família dele que a responsabilidade dele era assumir e que ele era de maior e que ele tinha que assumir a criança e me assumir. A família dele então falou para minha mãe que eles iam resolver o que fariam entre eles. Naquela mesma semana eles voltaram a conversar com ela, só que nessa mesma semana esse menino foi embora da casa dele. Passei anos sem saber dele, ele nunca assumiu a filha e minha filha nunca quis saber do pai. Ela sabe quem é o pai, mas ela nunca teve vontade de se aproximar dele. Frouxo, né? Dani, quando não tinha mais como eu e minha mãe esconder do meu pai a gravidez, minha mãe mandou eu contar para ele que eu estava grávida. Eu implorei a minha mãe para que não contasse, mas mesmo assim minha mãe me obrigou. Quando eu contei para o meu pai, ele me xingou de tudo quanto é nome. Disse que não queria filha dele menor de idade embuchada dentro de casa. E que era para eu arrumar minhas coisas e ir morar na rua. Ele não ia passar essa vergonha de ter uma filha de 15 anos grávida. Minha mãe então conversou com a minha tia, que é a irmã dela, e me mandou para a casa dela. Dias depois, eu fui para lá. Bom, Dani,
Depois que minha filha nasceu, minha tia começou a me tratar a minha filha como se fosse filha dela. E eu como se fosse empregada da casa. Eu só ficava com a minha filha na hora de dar mamar. No resto, minha tia que ficava com ela. E eu ficava arrumando a casa, estudava à noite, muitas vezes implorava a minha tia para eu ficar com minha filha um pouco. Minha tia não deixava, dizia que ela ia criar minha filha e que não era para minha filha criar vínculo afetivo comigo, porque ela dizia que eu não ia ter condições de criá-la. Bom, para você ter uma ideia como as coisas funcionavam, minha tia ensinou minha filha a chamar ela de mãe. E quando minha filha começou a falar, era minha tia que a minha filha chamava de mãe. Eu sequer podia fazer muita coisa, pois eu não tinha onde morar com a minha filha, não tinha um centavo no bolso para me alimentar, então eu dependia dela, né? Eu era completamente refém das coisas que a minha tia fazia. Ela sabia muito bem disso. Dani, minha filha, ela sabia que eu era mãe dela, mas ela tinha minha tia como referência de mãe, já que era minha tia que fazia tudo por ela. Era minha tia que comprava as roupas, minha tia que pagava a creche, a escola, minha tia que levava ela para passear, para viajar. A minha tia, ela não me levava nesses passeios, então isso me deixava arrasada, pois eu queria muito ir junto com elas, né? Com a minha filha, tá ali junto com elas. Nas festinhas de aniversário que a minha tia fazia para elas, amiguinhas dela achavam que minha tia que era a mãe dela. Eu parecia empregada da casa. Eu sofri muito com isso um bom tempo. Quando minha filha fez 9 anos, eu fui morar com um cara que eu estava namorando há 2 anos. O nome dele era Rosivaldo. Ele é alguns anos mais velho que eu. E desde aquela época ele já tinha uma situação de vida razoável. Ele tinha um comércio dele, a casa própria, um carro e condição para eu ir morar com ele. Então foi aí que ele me ajudou a levar minha filha para morar com a gente. Ele me disse que estava disposto a me ajudar. Quando eu falei com a minha tia que eu ia levar ela, minha tia enlouqueceu. Disse que se eu fizesse isso, ela e minha filha iam sofrer demais. Mas eu disse a ela que eu não ia abrir mão da minha filha de jeito nenhum. Só que sem eu saber, minha tia tinha assinado um documento passado à guarda da minha filha. Peraí, sem eu saber, eu tinha assinado um documento, então a tia deu um documento para passar a guarda da minha filha para ela. E quando eu insisti, né, com a minha tia que eu ia levar a menina, ela mostrou esse documento que eu tinha assinado. Quando ela me mostrou isso, gente, eu vivi um período de guerra. A gente parou de se falar por um tempo. Como ela tinha esse documento, passando a guarda da minha filha para ela, eu não tinha como tirar minha filha dela à força. Eu tinha que entrar na justiça e como Rosivaldo tinha me prometido e me ajudar a pegar minha filha, ele aí arrumou um advogado amigo dele para tentar cancelar esse documento que tinha lá. Enquanto o processo caminhava lentamente, né, eu engravidei de Rosivaldo. E depois de um tempo que o processo estava na justiça, minha tia me chamou para conversar. Eu tenho certeza que ela foi orientada por algum advogado para me procurar, tá? Propôs da gente dividir a guarda da minha filha. Ela então propôs que a minha filha passasse a semana com ela, já que a casa dela era perto da escola, e os finais de semana comigo. E com o irmão dela, que era recém-nascido, né? Que ela estava grávida, teve o bebê. A princípio eu não queria aceitar, eu queria continuar lutando na justiça. Mas Rosivaldo me convenceu que era melhor eu aceitar por vários motivos. Entre elas que a minha filha tinha um vínculo grande com a minha tia e que se eu quebrasse esse vínculo, isso poderia gerar um trauma na minha filha. Também porque minha tia era responsável por todas as despesas da menina. A minha tia que pagava escola, plano de saúde, natação, então resolvi ouvir Rosivaldo e aceitei. Só que Dani, mesmo a minha filha me reconhecendo como mãe, ela gostava de ficar na casa da tia. Já que no prédio que ela morava tinha as amigas dela, também os finais de semana que ela ia lá para casa, eu não podia fazer muita coisa, já que eu tinha um bebê, né? E eu tinha que ficar dividindo meu tempo entre ela e ele. Então ela foi parando de ir para lá nos finais de semana. Às vezes a minha tia levava ela para me visitar algum dia da semana, ou até mesmo no final de semana,
Mas a minha filha logo já ia embora, ela não queria ficar lá com a mãe. Ela não tinha vínculo, né? E todas as comemorações, Natal, Páscoa, aniversário, passávamos todos juntos. Mas é claro que o vínculo que a gente tinha não era um vínculo ideal de mãe e filha. Ela também tinha muito mais afeto pela minha tia do que por mim. Eu sempre amei ela incondicionalmente. O tempo foi passando, tive mais um filho, me formei. Nunca atuei na minha área, sempre ajudei meu marido no comércio. Minha filha começou a frequentar minha casa mais vezes por conta dos irmãos. Ela sempre gostou muito deles. Então ela entrou na faculdade, começou a namorar um cara que é dono de uma rede de lanchonetes e a vida foi seguindo. Meu casamento com o Rosivaldo se transformou em um casamento de morno para frio. Assim como eu, Rosivaldo sempre gostou de sexo, mas já não existia mais aquele tesão entre nós. O que rola na cama entre a gente ainda é aquela coisa protocolar de papai e mamãe. Mas depois cada um goza, cada um para um lado. Por sorte, Rosivaldo ainda é um homem bom de cama, só que não existe mais tesão, aquela paixão entre nós. Tanto que alguns anos atrás eu acabei me envolvendo com um funcionário do comércio do Rosivaldo e a gente permaneceu juntos por quase um ano. A gente transava com frequência. Peraí que fiquei até tonta. Ah, então ela já teve um amante antes, né? Então ela teve um amante lá que ficou junto quase um ano. Nós transávamos com frequência. Nossa relação era totalmente sexo. Não existia nenhum sentimento e nenhum amor entre a gente. Só mesmo química e tesão. Só que esse funcionário, ele arrumou outro emprego com salário maior e acabou fazendo um acordo com o Rosivaldo para que o Rosivaldo mandasse ele embora. Na época eu comecei até a me envolver com esse funcionário, minha consciência não pesava, sabe? Pois eu tinha certeza que ele também comia um monte de mulher na rua, meu marido. Inclusive eu só comecei a trair ele com esse funcionário porque eu peguei umas mensagens de algumas mulheres no celular dele. Então, quando eu notei que esse funcionário estava dando em cima de mim, nem pensei duas vezes e retribuí as investidas. Dani, só que agora o problema é que eu estou passando é bem diferente. Me envolvi com meu genro. Mais uma vez também não rolou nenhum tipo de sentimento. Foi mais uma coisa carnal. Só que eu sei que eu deveria ter evitado. E eu não estou me perdoando por isso, de verdade, eu estou sofrendo. Amiga, não interessa que foi carnal, não carnal. Era seu genro, né? Dani, a tia da minha filha faleceu alguns anos atrás e a minha filha herdou dela o apartamento que ela morava com a tia. Ela então começou a morar sozinha, só que ela não se adaptou e ela resolveu depois de algum tempo se casar com esse homem. Vou colocar o nome dele de Tony. Ele é dono de uma rede de lanchonetes. Desde que bati o olho nele pela primeira vez, eu vi que ele era safado. No primeiro dia que a minha filha levou ele na minha casa, ele já me olhou de cima e embaixo. Nesse dia eu fiz um almoço para eles na minha casa. Toda hora que eu olhava para Tony, eu via ele flagrando a minha bunda. Eu tenho 38 anos, tenho uma bunda que mexe com o imaginário de parte dos homens. Nesse dia era notório que Tony não parava de me olhar. Acho que ele ficou surpreso da minha filha ter uma mãe tão nova. Bom, mas como vocês sabem, eu tive ela com 15 anos, né? Ele me olhava tanto que mesmo eu gostando de ver os homens apreciando a minha bunda, eu já estava até desconcertada. Até porque ele era namorado da minha filha. Mas é claro que eu não comentei nada com ela. Eu sempre fui muito criteriosa nas coisas que eu converso com a minha filha, por conta da nossa relação complicada, né? Mas enfim, depois que eu conheci Tony, ele sempre ia lá para casa com a minha filha, para minha filha pegar os irmãos para passear. Outras vezes eles iam almoçar. E eu também ia na casa da minha filha, que ela herdou da tia. Às vezes ele estava lá e eu tinha a impressão que ele ficava me olhando. Alguns anos depois que a tia da minha filha faleceu, ela se casou com o Tony e ele foi morar com ela nesse apartamento. Com menos de um ano de casado, minha filha engravidou da minha primeira neta. Quando isso aconteceu, eu fiquei em êxtase com o nascimento dela. Mesmo a minha filha tendo se formado em enfermagem, eu comecei a ir para a casa dela durante o dia, nas primeiras semanas de nascimento, para ajudar minha filha. Sempre que ia para lá, a história se repetia. Tony não parava de me comer com os olhos. E aquilo, apesar de me incomodar,
me dava um certo tesão. Bom, quando passou o período da licença maternidade, ela me pediu que eu dormisse na casa dela para tomar conta da minha neta nos dias que ela estaria de plantão à noite. Assim, ela voltou a trabalhar. Ela até tentou trocar o horário do plantão, mas a princípio não conseguiu. Então, eu comecei a dormir lá e alguns dias por semana. Tony tem uma rede de lanchonetes, então ele sempre levava um lanche para mim. Enquanto eu lanchava, a gente ficava conversando. Um desses dias que ele levou o lanche, eu estava com um baby doll e um short desse baby doll era bem curtinho. Quando ele me viu com aquele short, ele não conseguiu nem piscar. E na mesma hora eu notei o volume na calça dele. Eu já tinha notado antes que ele tinha grande, porque ela via lá pela calça. Toda mulher sabe quando o homem tem assim, né? Ele foi entregar ela um copo e uma latinha de refrigerante que tinham ficado na mesa e propositalmente ele encostou em mim. Vocês estão entendendo, né? Na hora que ele fez isso, Dani, eu não aguentei de tesão. A minha calcinha estava encharcada já. Eu acabei dando um sussurro. Nisso que eu dei um sussurro, ele já encaixou a mão dele nos meus seios e começou a beijar meu pescoço. Quando ele fez isso, eu não aguentei. Me virei de frente, comecei a beijar a boca dele e fiz o que eu queria fazer há muito tempo. Então ele abriu as calças, né? E eles começaram a transar. Ela falou que ela não conseguiu se controlar, tá? Bom, depois que eles acabaram de transar, ela falou o seguinte, que ela sentiu uma sensação horrível. Eu fui pro quarto da minha neta e ali mesmo eu tive uma crise de arrependimento. Mal consegui dormir naquela noite, pensando na loucura que eu tinha feito. Quando a minha filha chegou do plantão de manhã, ela me chamou para tomar café, mas eu mal tinha coragem de olhar para a cara dela. Inventei para ela que eu tinha um compromisso logo cedo e voltei para casa. Quando cheguei em casa, comecei a pensar novamente na loucura que eu tinha cometido. Ao mesmo tempo, eu estava arrependida, mas estava excitada pensando nele. 3 dias depois dessa minha primeira transa com Tony, eu tive que voltar na casa dela para ficar com a minha neta. E eu não podia deixá-la na mão, já que eu tinha combinado que eu iria ajudar, até ela conseguir mudar de turno no hospital. Nesse dia, Tony chegou da lanchonete, novamente levou um lanche para mim, como ele sempre fez. Bateu na porta do quarto, que eu estava com a filha dele, me chamou para lanchar, mas eu agradeci e disse que eu não estava com fome, que eu já estava dormindo. Claro que eu não estava dormindo, né? Eu estava com a cabeça a mil, pois eu já sabia que ele ia me chamar para lanchar e que o que ia acontecer depois. Claro que eu estava querendo ficar com aquele homem novamente, mas a razão acabou falando mais alto e eu consegui naquele dia não sair do quarto. Só que dias depois eu não consegui resistir e acabei transando com ele praticamente todos os dias que eu ia para casa da minha filha. Só que essas transas com Tony eram tão intensas que a gente não se protegia. Ele não usava preservativo e eu não estava tomando remédio. Já fazia tempo que eu não estava tomando remédio, estava dando tudo certo. Só que depois de algumas semanas que eu estava transando com Tony, eu descobri que eu tinha ficado grávida e eu fiquei apavorada. Só que, por sorte, eu também estava transando com Rosivaldo. Porque se eu não estivesse transando com meu marido, sinceramente eu não sei nem o que seria da minha vida. Então eu fiz um teste de farmácia e vi que eu realmente estava grávida. Procurei um laboratório para saber se aquilo realmente era verdade e deu positivo. Quando eu contei para Rosivaldo que eu estava grávida, ele tomou um susto. Mas para me defender, eu falei que ele sabia muito bem que eu não tomava remédio. Ele ficava insistindo em gozar dentro de mim. Rosivaldo nunca gostou de transar com preservativo e acabou ficando sem argumento para reclamar da gravidez, já que ele, além de não se proteger, né? Dani, no dia que eu contei para minha filha da gravidez, ela ficou muito feliz, mas Tony ficou branco. Parecia que aquele homem ia ter um treco. Na primeira oportunidade que ele teve de falar comigo, ele me perguntou de 0 a 100 qual a chance do filho ser dele.
Eu disse pra ele que nas vezes que a gente transou, eu sempre tomei pílula do dia seguinte. Então não existia possibilidade dele ser o pai do meu filho, já que a pílula tinha essa função, né? Eu disse pra ele que eu sempre transava com o Rosivaldo sem preservativo, que era pra ele ficar tranquilo quanto a isso. Mas a partir daquele momento era pra gente esquecer tudo o que já tinha acontecido entre nós. E aí que entra meu desespero. Nenhuma das vezes que eu transei com ele eu tomei pílula no dia seguinte. Só falei isso pra não ficar pior, né? Mas depois ela falou que tomou isso quando ela transava lá com o funcionário do marido dela. Mas com esse homem aí, o genro dela, ela nunca tomou. Bom, na minha cabeça, gente, eu já não ia mais engravidar. Olha, eu vou ser muito honesta, eu tô muito arrependida. Eu estou com quase 7 meses, morrendo de medo do meu filho nascer parecido com o marido da minha filha. Eu não tô conseguindo nem curtir essa gravidez. Depois que Rosivaldo tomou aquele choque inicial, ele começou a curtir bastante. Assim como meus filhos que estão curtindo também. Só que eu não tenho conseguido nem disfarçar a minha aflição. Tanto que às vezes meus filhos e Rosivaldo me perguntam se está tudo bem comigo. E eu digo que sim, mas que eu não esperava engravidar nessa idade. 38 anos, amiga, não é assim também tão, né? Mas eu nem curto. Eu falo que eu tô preocupada com o parto, dou várias desculpas. Dani, depois que eu engravidei, falei com o Tony que eu não queria mais ter nenhum envolvimento com ele. Tony nunca mais procurou querendo algo. A gente se encontra e a gente cumprimenta. E eu tenho pra mim que ele se arrependeu da besteira que ele fez de ter transado comigo. Ele se arrependeu porque você engravidou, né, bonita? E ele também tem medo desse filho ser dele, mesmo eu tendo afirmado que eu tomei a pílula do dia seguinte. Dani, eu já pedi perdão a Deus pelo pecado que eu cometi, de ter me envolvido com o marido da minha filha. Minha carne é fraca, eu não consegui resistir àquele homem. Eu fiz uma promessa que se essa minha traição não for descoberta, eu nunca mais vou trair meu marido. Eu vou ser só dele até o meu último dia de vida. Mas eu continuo com muito medo de tudo. Eu tenho crises, sabe? E medo de Tony, sei lá, um dia pedir pra saber que o filho é dele. Eu tô condenada a viver com esse peso na minha consciência pro resto da vida. Eu não sei se eu vou ter um dia de paz na minha vida. Torça para que esse filho seja parecido com o Rosivaldo, pois só assim eu vou voltar a ter paz na minha vida. Obrigada por ler minha história. Não me condenem por eu ter sido fraca e pecadora. Também peço desculpas por ter entrado em detalhes sobre as minhas transas, mas eu queria ser mais transparente possível. Um beijo para você. Alice, eu não sei o que você tá esperando que a gente fale aqui para você, né? Primeiro, o marido da sua filha é um merda, né? Porque você traiu a sua filha e ele também traiu a esposa. E você, Alice, sinceramente, eu não sei talvez se a sua falta de vínculo com a sua filha te fez fazer isso, mas eu não consigo ver uma mãe que fala que amava a filha incondicionalmente trai ela com o próprio marido. Cara, nem que ele fosse o último homem da face da terra. Você pediu aqui pra não te condenar, mas não tem como a gente ouvir uma história dessa e achar uma coisa normal. Não é normal. É sua filha, cara. É sua filha. Como é que você vai pro apartamento da sua filha ajudar ela e dar pro marido dela? Não interessa se o cara te deixou com tesão, não interessa se você ficou molhada, encharcada, o que seja, entendeu? Isso pra mim é falta de caráter. Isso pra mim é uma falta, assim, de amor pela sua filha, que eu acho que é pior das traições. Então, o que você acha que a sua filha, né? Como vai ficar a cabeça dela se ela descobre que a mãe dela está grávida do marido dela? A gente teve um caso aqui de mãe e filha que engravidou do mesmo cara, vocês lembram? Só que ele era uma sacanagem, né? Então, assim, eu não consigo nem imaginar, sabe? A sua filha descobrindo
que ela tá indo pro trabalho e a mãe dela tá lá de baby doll na casa dela, dando pro marido dela. Primeiro, eu acho que você tem que se dar o respeito. Você vai ficar desfilando de baby doll, de shortinho na casa da sua filha? Me poupe, né? Põe um pijama, põe uma coisa decente, sabe? Então, assim, parece que você já até queria provocar. Desculpa estar falando assim com você, mas eu acho que você tá na hora de você tomar um choque de realidade, porque você não tá entendendo o que você fez, né? Eu espero que a sua filha não descubra isso, e não é por você, não. É por ela, para ela não precisar passar por essa tristeza, imaginar que a mãe dela transou com o marido dela. A vontade, sim, é de contar para sua filha, porque esse cara que tá com ela também não presta. Se ele transou com você, ele deve transar com um monte de mulher, sabe? Transou com você sem camisinha. Então, assim, existem doenças. Quantas meninas tivemos no canal aqui que não engravidaram não, fofo. Elas pegaram, foi HIV mesmo, né? Então, assim, a sua filha corre até risco sendo casada com um homem desse. Igual eu falei pra você, eu torço para que ela não descubra, não é por você, é por ela. Não me interessa aqui o tipo de vida que você teve, sabe? Que a sua mãe isso, seu pai aquilo, você com 12, 13 anos ali, você já tava, né, ficando com os caras, você conhece seu marido, ok, você já tinha sua filha, aí que você foi morar na sua tia, que te tratava igual empregado. Então, assim, sabe o que me parece? Que no seu subconsciente você tinha uma raiva da sua filha. Posso estar falando besteira, mas o que parece é isso. Ou você tinha uma inveja da sua filha, porque você mesmo fala, a sua filha era filha da patroa, né? Tratada como a filha da patroa. E você era tratada como a empregada da casa. Então, a gente já teve mães aqui que elas olhavam para os filhos e elas colocavam nos filhos culpas de relacionamentos fracassados delas, né? Ah, eu não gosto de olhar para você porque o seu pai não sei o quê. Foda-se, você não deu pro pai da criança? Aí a criança nasceu, aí você bota a culpa na criança, né? Então, o que me dá a perceber é meio isso. Ah, eu tenho 38 anos, você teve a sua filha com 15, né? Então a sua filha tem 18, é isso? Oi, tô doida, gente, pera. Não, ela tem mais. Você teve sua filha com 15. Aí... Peraí, você... Ai, meu Deus, que difícil fazer conta de cabeça. Sua filha tem 23 anos, né? Então você tem 38. Parece que você tá querendo, assim, competir. Nossa, tem um cabelo aqui em algum lugar em mim. Competir com a sua filha. Porque eu, sinceramente, gente, se um dia eu tô na casa da minha filha pra ajudar ela, né? Minha filha vai se formar em medicina. Ai, mãe, eu tenho um plantão pra dar à noite. Vocês acham que eu vou botar um baby doll e ficar desfilando na casa da minha filha pro marido dela? Me poupe, né? Me poupe. Pelo menos fique de roupa. Na hora que você entrar dentro do quarto, você bota sua camisola e vai dormir, sabe? Então, assim, eu já falei pra vocês, gente, tem coisas pra mim que são imperdoáveis. Que tem coisas que são inaceitáveis. Eu não vou falar imperdoável, porque, como eu disse pra você, eu espero que a sua filha nem tome conhecimento disso. Por ela, não por você. Mas eu acho que tem coisas na vida que são inaceitáveis. E, sinceramente, o seu relacionamento com esse genro é inaceitável. Sabe qual vai ser seu castigo? É você não ter paz nunca mais nessa vida. É você passar a vida inteira olhando para essa criança e pensando que ela pode ser filho do marido da sua filha. Que ela pode ser irmão da... Não. Irmão da sua filha e irmão da filha da sua filha, né?
Então, assim, e esse podre do seu genro, sabe? Tomara que a sua filha dê um bom pé na bunda dele qualquer dia desse, que descubra alguma coisa e mande esse cara pastar. Porque, sinceramente, gente, um cara que tem coragem de trair a mulher com a própria mãe dela também não é um cara que merece nada, né? Merece também não ter mais paz na vida dele. Tomara que ele olhe para essa criança sua e todo dia ele pense, será que esse é filho meu? Meu Deus, será que é meu? Sabe? Porque, sinceramente, gente, eu acho que tem coisas nesse mundo que são inaceitáveis, Alice. E coisas que você fez e não dá para voltar atrás. Eu já falei para vocês, gente, esse negócio de família tem aparecido muito aqui no canal. Muito. Muito mesmo. Parece até que nem tem homem no mundo mais. O único homem que vocês enxergam é o cunhado, é o marido da prima, é o sogro, é não sei o que. Porque parece que não tem homem, né? Então, é inaceitável isso. Não dá, gente, para aceitar uma coisa dessa. Não dá para você aceitar que a sua mãe transou com seu marido. Desculpa. Eu espero de coração que a sua filha não descubra. E o seu castigo, Alice, ele vai vir da sua consciência. A sua consciência que não vai te deixar em paz. Não é a gente aqui tá jogando praga em você, não. Mas quando você faz uma coisa dessa, mostra o seu caráter. E o caráter, gente, a gente tem que demonstrar ele mesmo naqueles momentos que a gente está sozinha. Não é porque minha filha não estava em casa e ela não viu. Não. O caráter, o que faz você ter caráter, é mesmo quando você está sozinha, você fazer as coisas que são certas. Não é você fazer coisa errada e ninguém descobrir, não. Porque o caráter, ele está na sua consciência. Você sabe o que você fez. Você sabe que você errou. Bom, é isso. Como eu disse, Alice, espero de coração que essa história não chegue até a sua filha, tá? E eu não sei o que você esperava, assim. Você falou, espero que você me ajude. Te ajudar como? O que eu posso te falar é isso. E você comece a pedir perdão a Deus mesmo, sabe? Todos os dias aí, peça perdão mesmo, sabe? Coloque a mão na sua consciência, veja o que você fez. Porque eu nem vou falar aqui que eu acho que você deveria contar para sua filha, porque eu não acho nem que a sua filha mereça ouvir uma história dessa. Então eu acho que o seu maior castigo vai ser a sua própria consciência. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.